Envolvendo o síndico de um condomínio aqui em Maceió levantou uma série de dúvidas sobre a missão do síndico, função que nem sempre é fácil. Não é fácil lidar, conciliar interesses e necessidades dos moradores na administração de um condomínio. Pensando em esclarecer essas dúvidas, a gente conversa agora ao vivo com um advogado especialista em direito condominial. Eric Maia vai ajudar a gente nessa missão. É uma atividade que exige, né, Eric, sempre o bom senso para lidar com algumas situações. Não é fácil. Exatamente, Cris. Não é nada fácil, afinal de contas, condomínio é uma reunião de pessoas que querem viver em comunidade e como pessoas são diferentes, têm interesses diferentes, às vezes é preciso duas palavras que são fundamentais. Uma delas, você já disse aí, conciliar esses interesses. E a outra, sem sombra de dúvida, é democracia. Afinal de contas, numa comunidade com várias pessoas, as vontades da maioria é que devem prevalecer se obedecer às regras. Eu estou aqui com o doutor Francisco Vasco, advogado condominial. Doutor, é isso mesmo? Tem que conciliar esses interesses, mas isso tem que acontecer de forma democrática? Boa tarde. Sem dúvida alguma. A democracia, o bom senso são palavras que devem reger o dia a dia da comunidade condominial. Existem regras e normas para regulamentar a convivência dessas pessoas, para ela ser o mais harmoniosa possível. A partir do momento que não existem essas características, realmente os conflitos vão aparecer e vão aparecer como tem aparecido bastante em casos graves, inclusive. Doutor, qual é o papel do síndico? O síndico, ele deve fazer com que a vontade dele prevaleça sobre o condomínio? Qual é o papel dele? Olha, o síndico ele tem um dever muito claro, que é o de zelar pela comunidade. O condomínio precisa estar muito bem guardado em relação à segurança, à limpeza, o sossego dos moradores. Ele não pode impor a sua medida, salvo situações excepcionais de obras emergenciais, situações que fogem à normalidade. Mas no dia a dia ele deve seguir o anseio da comunidade, do condomínio, dos moradores e principalmente a convenção e o regimento interno. Existe algum caso em que o síndico possa ser responsabilizado, até processado, punido, preso, caso ele não atenda às regras que estão impostas de regimento interno, de legislação vigente? Sim, sem sombra de dúvida. Existem leis federais, municipais, estaduais e a própria Convenção e Regimento Interno que devem ser seguidos pelo próprio síndico, além dos moradores, e claro. A partir do momento que ele extrapola as suas competências, ele está passível de sofrer penalidades. E aí são penalizadas das mais simples às mais complexas. E até uma situação de, dependendo da situação, do caso concreto, ele via ser destituído em assembleia. Isso é uma possibilidade muito real. Ou seja, tem que ter muita responsabilidade, mas também tem que ter muito poder de conciliação, né? Exatamente. Ser síndico não é para qualquer um, né? Existem incumbências, competências que devem ser exercidas da melhor maneira possível no dia a dia para não cometer circunstâncias como essas. Às vezes acontece até do síndico não ter um certo conhecimento da lei e da própria convenção de condomínio, mas de toda sorte ele acaba respondendo por ser o principal responsável, o representante daquele condomínio. Vasco, obrigado pelas suas informações.